E nós vamos então fazer aquela análise que você já sabe, né, que você já conhece aqui do nosso canal, uma análise completa. Vamos falar sobre o enredo, vamos falar sobre os personagens, vamos falar do foco narrativo, da linguagem, do estilo de época, enfim, tudo que você precisa para responder qualquer pergunta, seja numa prova de escola, seja numa prova de vestibular. Belezinha? Vamos lá? Eu queria começar exatamente com o foco narrativo. Quando você começa a ler o livro, você percebe rapidamente que a narrativa é em primeira pessoa. Deixa eu mostrar um trecho aqui que mostra isso para vocês. Olha só. Nasci nesta casa e criei-me nela. Nunca saí. Tá? Então, logo nas primeiras frases, você já percebe que é uma narrativa em primeira pessoa, o verbo conjugado na primeira pessoa aí. Tá? Então, personagem narrador. Ao entardecer, encosto o corpo contra o cristal da janela e contemplo o céu. Eu vejo tudo. Dentro desta casa, sou como um pequeno deus noturno. Durante o dia, durmo. A casa vive, respira, ouço-a toda noite a suspirar. As largas paredes de adobe e madeira estão sempre frescas. Deslizo ao longo delas como um ácaro na pele do hospedeiro. Sinto, se as abraço, um coração a pulsar. Será o meu? Será o da casa? Observe que você começa a ler o livro e você começa a achar estranho esse narrador, né? Tem algumas expressões assim que levam a uma estranheza. Por exemplo, encosto o corpo contra o cristal das janelas, né? Ou sou um deus noturno, né? Durante o dia eu durmo. Tá? Ele está acordado durante a noite. Ou então quando ele diz que abraça as paredes, né? Que escuta as paredes. E aí você vai vendo que não é um narrador comum, é uma pessoa, um ser humano que está narrando. E o mistério se esclarece logo nas primeiras páginas. Quem está narrando é uma lagartixa, mais especificamente uma osga, que tem uma peculiaridade, né? Ela emite um som que parece uma gargalhada. Dá uma olhada nesse outro trecho que eu separei para vocês aqui, ó. É uma osga, sim, mas de uma espécie muito rara. Está a ver estas listras? Trata-se de uma osga-tigre ou osga-tigrada, um animal tímido, muito pouco estudado. Os primeiros exemplares foram descobertos há meia dúzia de anos, na Namíbia. Acredita-se que possam viver 2 décadas, talvez mais. O riso impressiona. Não lhe parece um riso humano? Isso aqui é o morador da casa, né, falando com um visitante que escutou esse som da lagartixa, da osga, né, e ficou curioso e aí teve essa explicação. E olha como termina esse texto, ó. Na minha outra vida, quando tinha ainda forma humana, acontecia-me o mesmo com certa frequência. Você observou que no final volta o narrador, ou seja, a lagartixa, a osga, a falar. E ela refere-se a uma outra vida, quando ainda tinha forma humana. Então essa osga, ela vai narrar o que está acontecendo ali na casa, né? A narrativa limita-se ao que ela vê, observa, ou as conclusões que ela tira das conversas que ela escuta, né? Do morador da casa, né? Na verdade na casa mora o dono da casa e uma cozinheira velha. E das pessoas que frequentam a casa, né? Que fazem visitas a esse morador que a gente vai falar em seguida aí. E esse narrador, ele tem lembranças do seu passado como humano, né? Então tem referências, até alguns traumas, né, que ele teve na outra vida. E aí, ao longo da narrativa, aparecem sonhos, né? Sonho 1, sonho 2, sonho 3, né? Como se fosse um capítulo assim, com a numeração de sonhos. E nesses sonhos, ele conversa com personagens do livro, especialmente com o dono da casa. Né? Então, no sonho, ele consegue, né, o narrador, consegue se comunicar
com o dono da casa, existem diálogos entre eles ali. Bem interessante esse foco narrativo aí.